Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que o Kenan chegou na casa do Mehmet. Então Auliá logo se desesperou e disse a ele que o que é que esse homem está fazendo aqui. Então foi aí que o Mehmet deu a ordem que ele poderia entrar e Auliá diz que ele não pode entrar porque ali é a casa dele, do Mehmet, mas mesmo assim ele recebe a autorização de entrar. Então o Kenan entra, agradece a Adilete por ter abrido a porta para ele. Em seguida ele se aproxima do Mehmet e diz que aquilo ali é orquídea e quis trazer para ele porque sabe que ele gosta. Então o Mehmet fica seriamente olhando para ele e não recebe aquelas flores até que ele falta a paciência e entrega a Auliá, que pega, coloca em cima da cama e o Mehmet vai direto ao ponto e pergunta a ele o que é que ele está fazendo ali na sua casa. Ele responde que veio desejar melhoras para ele, que inclusive também foi lá no hospital, mas ele estava inconsciente. Auliá, ela fica toda enturida ali, sem saber o que fazer. Então o Mehmet percebe e diz a ela que por favor que ela saia e deixe eles dois ali sozinhos. A Auliá diz que sim, que vai sair, só que o Kenan diz que não, que ela fique porque vai ser muito bom, porque tudo que ele vai falar com o Mehmet, ele quer que ela também fique ali para escutar tudo. Mehmet fica sem entender nada e o Kenan continua dizendo a ele que ele não precisa se preocupar porque ele não vai demorar, e o Mehmet continua questionando por que ele veio ali e por que ele demorou tanto para vir e só veio agora depois de tanto tempo. A Maroca, por sua vez, fica ali calado e o Mehmet continua perguntando o que é que ele está querendo, o que ele está tentando fazer, e a Maroca responde para o Mehmet que ele não se preocupe, que ele não está querendo fazer nada e que de fato ele já deveria ter vindo antes. Mehmet fica em silêncio e o Kenan continua dizendo que a Auliá conseguiu encontrá-lo e que acredita que eles devem ali esclarecer algumas dúvidas. A Auliá, ela fica até ali sem jeito, sem saber o que responder, e o Mehmet fica olhando para ela. Então é aí que o Kenan começa a pressionar o Mehmet e pergunta a ele se foi ele quem forçou para que ele deixasse a Auliá ou se foi ele que decidiu deixar abandoná-la. O Auliá fica olhando para o Mehmet fica por sua vez em silêncio e ele continua insistindo para que ele responda agora mesmo se não foi ele, o Mehmet, quem fez ali forçadamente ele sumir ou se na realidade foi ele, o Kenan, quem decidiu ir embora e abandonar a Auliá. Ao mesmo tempo que ele continua em silêncio, a Auliá fica olhando para ele e ele continua insistindo para que ele responda isso agora mesmo. Mehmet calado e o Kenan continua insistindo, perguntando se ele vai querer negar tudo e dizer que tudo isso agora é uma mentira. Ele então olha para Auliá e pede que por favor que ela fale com o Mehmet e peça para que ele responda a pergunta, porque não está entendendo o porquê que ele está ali o tempo todo calado. Mehmet não fala nada, continua em silêncio e ele continua gritando com o Mehmet para que ele responda agora mesmo e diga toda a verdade. A Auliá logo se agonia e diz a ele que ele pare agora mesmo, que isso já é o suficiente. Mehmet continua em silêncio, o Kenan olhando para ele com a cara revoltada, e a Auliá continua falando que ela já entendeu, que sabe que tudo isso é verdade, toca no Mehmet e diz que então foi ele quem fez isso, né? E com muito desgosto ela sai e deixa eles dois ali sozinhos. O Mehmet questiona ele logo depois que a Auliá saiu o que é que ele está querendo fazer, e ele diz ao Mehmet que não é nada que ele está querendo fazer, mas que na realidade há muito tempo tanto ele quanto a mãe dele, a Bertha Han, roubaram toda a sua felicidade. Ele continua dizendo que eles dois roubaram ali a sua alegria, roubaram dele ali a sua vida inteira. Mehmet fica travado ali em silêncio, sem saber o que responder, e o Kenan continua dizendo que tanto ele e a mãe dele roubaram toda a vida dele, mas que agora chegou a hora da vingança, porque ele vai tirar, agora é a vez dele de tirar tudo que é dele. Ele começa a sapecar o dedo ali no peito do Mehmet, dizendo que vai roubar toda a sua felicidade, a sua empresa, todo o seu dinheiro, tudo que é dele. O Mehmet, por sua vez, fica em silêncio, mas se revolta, segura no dedo dele, mas depois solta. Então dentro de café vai saindo, olha depois para o Mehmet e diz que a partir de agora essa vida é minha, agora chegou a minha vez.
A Maroca, quando vai saindo, então dá de frente com a Foliar e a Foliar pede desculpa ao Mehmet porque não sabia que ele estava com visita, e o Dente de Café diz para ela que ela não precisa se preocupar, que fique tranquila, que as visitas que os amigos fazem aos enfermos tem que ser de fato rápido e que ele já está de saída. Mehmet fica calado, a Foliar percebe um clima um pouco estranho e ele diz que vai embora. Até logo, Mehmet e Hermes, breve a gente se vê. Já lá com o Kenan, quando ele vai descendo, bate de frente ali com o Arda, que já vem com aquela cara dele que só ele sabe fazer, cara feia da bexiga tá a boca ali, e então o Kenan olha pra ele, chama pelo Arda, estende as mãos e diz que é um prazer ver ele, e o Arda olha pra ele e pergunta o que é que ele está fazendo ali na mansão. Ele responde para o Arda que apenas veio ali para ver o tio dele, o Mehmet, e o Arda pergunta a ele, dizendo na realidade que quer saber quem ele é e o porquê que ele tanto rodeia aquela casa. Ele fica calado e o Arda continua dizendo um monte de coisa com ele, perguntando o porquê que sempre ele está ali buscando atrás de sua família. Ele responde ao Arda que isso é muito bom e que aprecia muito que ele esteja ali tentando defender a sua família, e responde que a Auliá, a mãe dele, é uma pessoa muito especial para ele. O Arda todo o tempo ali, ele fica todo perdido, então ele puxa no cangote do Arda e diz ali, cochichando no ouvido dele, que ele sabe muito bem que tanto Efsun quanto a Sultan tem ele ali, o Arda, amarrado no seu pescoço ali uma corda. Ele continua dizendo ao Arda que ele é um jovem, ele consegue ver que ele é muito inteligente e consegue até reparar ali o brilho que ele tem nos olhos, então o Arda, revoltado, tira a mão dele ali de seu pescoço. Dente de Café continua ali agora querendo pressionar o Arda e diz a ele que sabe muito bem que ele matou um homem, fez tudo isso ali e que também sabe que ele enterrou, mas que ele tem que ficar ali de olho, prestar atenção em todos os lados por conta das câmeras, porque se alguma coisa dessa aí vazar, ele pode se meter em um grande problema. O Arda fecha a mão e diz a ele que já avisou para que ele fique calado, então o Kenan segura na mão dele e diz a ele que faça isso, se está com vontade de golpear ele, dê um murro na cara dele ali, pode fazer isso sem nenhum problema, e pede a ele que, por favor, se não for para fazer, que ele não levante a mão para ele. O Arda levanta o dedo e diz que não tem ideia nem quem é ele, mas que vai garantir que ele vai ter que se afastar tanto dele quanto de toda a sua família, e pergunta se ele entendeu. Por sua vez, o Kenan fica em silêncio, o Ardan sai revoltado e o Kenan começa a sorrir e diz a ele que ele não conseguiu lhe golpear, né, mas que seguro ele tem certeza que muito em breve ele vai lhe amar. Já lá com o Mehmet e a Foliar, ele tá o tempo todinho em silêncio, sem querer comer nada, e a Foliar diz a ele que ele não pode seguir assim, porque ele sabe muito bem, até o que o doutor falou, que ele tem que comer alguma coisa, que ele tem que fazer, na realidade, alguma coisa, não pode seguir dessa forma, porque ele fez uma cirurgia muito arriscada. Ele fica calado e ela continua pedindo a ele que pelo menos ele deveria comer alguma coisa, então ele segura na mão dela e diz que ele não tem ânimo para nada, e a Foliar diz a ele que quem é esse homem e que na verdade ele não vai dizer nada para ela, não é verdade? Só que por mais que o Mehmet ele fica ali em silêncio total, sem querer falar nada e deixando a Foliar muito curiosa, nesse momento que a Auliá chega manifestada dizendo um monte de coisa com ele, e ele continua em silêncio e ela diz para que ele fale agora mesmo se tudo isso é verdade e o porquê que ele fez isso com ela, e diz para que ele responda agora mesmo para ela. Foliar, a cada palavra que está saindo ali da boca da Auliá e o Mehmet calado, ela fica muito perdida ali, sem saber o que de fato está acontecendo, e a Auliá continua dizendo o porquê que tanto ele e a mãe dela fizeram isso contra ela, e se por acaso eles não amavam ela. Ele continua calado e ela continua gritando com ele o porquê que ele fez isso contra ela e também a sua mãe, se por acaso eles dois não amavam ela e fez essa decepção tão grande contra ela. Ela continua dizendo que ele não valorizou ela, que não amava ela e o porquê e como ele foi capaz de fazer isso com ela, e pede para que ele responda a ela. Ele diz que quando for em outra hora eles dois conversam, e ela diz que não, que eles vão conversar agora mesmo e que ele vai responder tudo ela agora mesmo nesse momento. Ele se levanta e ela continua questionando o porquê que ele fez isso, como ele foi capaz de fazer isso contra ela, e manda mais uma vez ele responder ela. O Mehmet diz a ela que tudo o que ele fez com a mãe foi apenas pensando no bem-estar dela, da Auliá.
Ela diz que não, que como ele pode dizer isso, que como ele fez isso para o bem dela e que ele se lembra ali dos hospitais, dos médicos, as crises que ela teve e que ele arruinou a vida dela. A Fuliá fica o tempo todinho ali perdida, sem saber o que é que está acontecendo, não consegue nem participar da conversa porque ela está mais perdida de que segue em tiroteio ali, não sabe o que é que faz da vida. Oliá continua dizendo que na realidade tudo que ela queria lá atrás era morrer e pergunta se ele se lembra disso, se ele se recorda. Ele continua em silêncio, a Fuliá também, e a Oliá continua dizendo que agora, logo depois de todos esses anos, ela percebe que tudo foi culpa dele e da mãe dela. Ele diz pra ela que ela não sabe a classe de demônio que é o Kenan. Ela fica calada e ele continua dizendo que ela não tem nem noção do que ele é capaz de fazer e se ele fez isso, fez porque era o melhor pra ela. Ela fica revoltada, grita com ele e diz que ele não poderia ter feito isso e que ela nunca, jamais irá perdoar ele, nem ele e nem a mãe dela pelo resto de sua vida. É isso aí, pessoal. Não se esquece de se inscrever em nosso canal, deixar o seu gostei para que você não perca nada de novo que ainda virá nos últimos capítulos de Essa Vida é Minha. E também deixa teu nome porque eu quero conhecer cada um de vocês e a cidade de onde você mora. Agradecemos a presença de cada um de vocês. Deixa aí o seu gostei, um grande abraço e até a próxima.